Meu nome é Adriano Facioli e farei algumas considerações analítico-comportamentais sobre o suicídio. Primeiro, alguns dados de epidemiologia. O suicídio está entre as 3 principais causas de morte no mundo, na faixa de 15 a 44 anos, ou seja, é a terceira principal causa de morte entre adultos jovens. Tentativas são 20 vezes mais frequentes do que suicídios completos. Homens cometem suicídio de 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. As mulheres tentam mais, por sua vez. Há mais tentativas por parte das mulheres. Homens, no caso dos homens, os métodos são mais agressivos. E eles também possuem menos suporte social para depressão e problemas psicológicos como um todo. Nos Estados Unidos, o suicídio ocorre muito, uma frequência intensa, mais entre idosos, entre 65 e 84 anos de idade. Nos Estados Unidos, em 2003, os dados eram de que os brancos cometiam mais suicídios do que negros e hispânicos. Homossexuais e bissexuais cometem mais suicídio. E obesos cometem menos suicídios nos Estados Unidos. Hipótese: mais serotonina, triptofano e leptina circulando. E redução da impulsividade em função desses fatores. Nos Estados Unidos, a taxa de suicídios é menor no inverno. Usualmente se pensa que seria maior, mas é menor. Há mais depressão no inverno. Porém, o suicídio costuma ocorrer em estágios iniciais da depressão. Então, se ocorre em estágios iniciais da depressão, ele ocorre, acaba não ocorrendo tanto no inverno. Esse dado precisa ser melhor investigado, mas é um dado interessante, é um dado epidemiológico. Ocorre mais na segunda-feira e menos no sábado, esse é bem óbvio. Isso concorda um pouco com a nossa intuição, é mais intuitivo. Menor taxa entre religiosos, em religiões que punem o ato, é menor, a taxa é menor entre religiosos e de fato, as religiões de um modo geral punem o ato suicida, tá? Talvez essa seja uma hipótese interessante em relação, punem o ato, ou os pensamentos, os desejos, todos os comportamentos relacionados ao suicídio. O suicídio é um grande tabu em termos religiosos e a taxa acaba sendo menor. Outros fatores nós vamos verificar aí com análise funcional, ok? Fatores de risco, antecedentes. Existem fatores antecedentes da história, tá? Da história de reforçamento. Tentativas anteriores é um fator. Outro fator, porém questionável, é a presença de transtorno mental. Por que eu digo que é questionável? Porque essas pesquisas são conduzidas sem o duplo cego, vamos dizer. É muito fácil você constatar que há transtorno mental em alguém que cometeu suicídio. Essas pesquisas geralmente são feitas assim. Os sujeitos, os avaliadores têm que avaliar se há ou não transtorno mental, sabendo que o sujeito cometeu o suicídio. Aí fica muito enviesado. Daí o fato de eu achar que esse dado é muito questionável. Tá? Abuso de substância. Então, drogadição tem uma relação grande aí com as taxas de suicídio. A correlação é positiva. Inclusive álcool e tabaco. Tá? E aí um detalhe seria que o abuso de substâncias também é um facilitador porque facilita a desinibição, tá? Aumento da impulsividade, relacionado ao abuso de drogas. Também o jogo patológico. Tem muito suicídio em pessoas que são compulsivas por jogo, tá? E que costumam também perder grandes quantias em apostas de jogo. Tá? E algumas condições médicas, várias, as quais são subdiagnosticadas em diversos casos de transtornos mentais. Por exemplo, acesso a métodos e instrumentos letais, isolamento social e pessoas que vivem sozinhas. O acesso a métodos e instrumentos letais é muito interessante, porque possuir uma arma em casa aumenta muito o risco de suicídio. Tá? Isolamento social e pessoas que vivem sozinhas também cometem mais suicídio. Pessoas isoladas sozinhas. Crises econômicas aumentam a taxa de suicídio. Sentir-se um peso para os outros é algo que ajuda a aumentar a taxa de suicídio, positivamente correlacionada ao suicídio. E tem também o Werther Effect. Werther Effect seria o quê? Seria o efeito Werther. Esse efeito Werther é o efeito de imitação, de modelação. Tá?
um suicídio ele tem uma capacidade muito grande de provocar a imitação e, de fato, inspirar outros suicídios. Tá? Existem ondas, inclusive até um detalhe em relação às ondas de suicídio. O suicídio, logo que ocorre, ele tende a provocar mais suicídios nos primeiros dias, depois passa um intervalo de uma semana, mais ou menos, e vem uma outra onda, ele provoca mais suicídios ainda. Então, o suicídio é capaz de, por inspiração, imitação, modelação, provocar outros suicídios. Então, um suicídio serve, sim, de inspiração para suicídios posteriores. As pessoas se inspiram, assim como se inspiraram na obra de Werther, de Goethe. Essa obra, Werther é um suicida, no final ele se mata, ele suicida, e inspira muitos suicídios são cometidos no mundo, né, na época do lançamento dessa obra, tendo Werther, a obra Werther como inspiração. Uma concepção romântica da morte também facilita, de que com a morte vai haver redenção, de que a morte é um lugar melhor, e o reforço desse tipo de concepção pode facilitar. A miséria também facilita, mas não com a causa direta, pois tem um papel importante na depressão. Alguns dados importantes: 60% a 70% das vítimas anunciaram abertamente que desejavam cometer suicídio. Ou seja, o que a gente pode ver por uma análise funcional? Que elas estavam tentando conseguir ajuda, estavam tentando, em muitos casos, controlar o outro, também, e mandos disfarçados. O sujeito muitas vezes o mando disfarçado como? Muitas vezes ele está comandando o outro com a fala de que assim, eu vou cometer o suicídio. Se você não fizer o que eu quero, vamos dizer assim, eu vou cometer o suicídio. Existem mandos disfarçados, ou então eu cometerei o suicídio, e a mensagem é mais ou menos essa no mando disfarçado. O sujeito está tentando controlar o outro muitas vezes. E muitas vezes também conseguir ajuda, companhia. Então, mais da metade das pessoas estão comunicando, anunciando abertamente que estavam desejando cometer o suicídio. Há sempre essa comunicação. Ao conversar sobre desejos suicidas não é reforçado. Metade dos ouvintes ignora e evita os suicidas no futuro. Isso aumenta a solidão e isolamento. Basta o sujeito falar que está querendo cometer o suicídio que as pessoas se afastam. Então, por suicídio ser um grande tabu, é aversivo, é um assunto aversivo, as pessoas tendem a se esquivar. Se esquivando, esse sujeito vai ficar mais isolado e mais sozinho. E aí, obviamente, isso só aumenta a tendência a ele cometer o suicídio. Falar sobre intenções suicidas afasta a possibilidade de ajuda em metade dos casos. Esse dado aqui eu pesquisei há um certo tempo, eu não estou conseguindo entender exatamente o que significa. Falar sobre intenções suicidas afasta a possibilidade de ajuda em... exatamente. Se o sujeito que está querendo cometer o suicídio, ele vem e comunica que está querendo cometer o suicídio, ele acaba afastando. É pior ele falar que está querendo cometer o suicídio do que demonstrar que está triste, por exemplo. Essa intenção suicida, essa comunicação de que de alguma forma está pensando no suicídio, afasta em metade dos casos. Imagina, o sujeito, quando ele faz isso, a possibilidade dele não obter ajuda é muito grande. Então, se de fato o suicida quer ajuda, quer conseguir ajuda, comunicar que está querendo se matar tem um risco muito grande. Comunicar que está querendo cometer o suicídio tem um risco muito grande. O risco de o quê? De, em 50% dos casos, afastar as pessoas e somente piorar a situação. Realmente, uma situação muito dramática. 2 mitos. Quem ameaça não faz. Isso é um mito. Apenas pessoas muito deprimidas cometem o suicídio. Outro mito. Então, há vários mitos. Como quando estamos falando de suicídio, esse aí são dois grandes mitos. A importância da análise funcional. Antecedentes, temos que avaliar antecedentes, comportamento e consequências. Então vamos lá. O suicídio, de certo modo, podemos dizer que o comportamento suicida é reforçado negativamente. Na verdade, é um comportamento generalizado, um operante generalizado a partir da observação de outros operantes similares. A partir da observação do exercício de operantes similares. E é reforçado negativamente, porque ele retira a estimulação aversiva, que seria a dificuldade que o sujeito está vivendo, a vida difícil que o sujeito está levando. Montaigne tem uma frase muito interessante sobre isso, aqui. O presente mais favorável que a natureza nos deu
é ter nos deixado a chave da porta. Faltou aqui a expressão nos deu. Mas assim, o presente mais favorável que a natureza nos deu é ter nos deixado a chave da porta. É uma frase para refletir aí, tá? Não fiz análise funcional, mas fica aí a frase. A morte. A morte é um mal negativo para quem ama a vida e o bem negativo para os suicidas. Esse dado aqui eu vi eu li um filósofo chamado Thomas Nagel. Ele diz o seguinte: a morte é um mal negativo para quem ama a vida e um bem negativo para os suicidas. Por que um mal negativo? Um mal de ausência, de retirada de tudo. Ela é um mal para quem está amando a vida? Sim, é um mal porque é a retirada de tudo, né? Para quem ama. Tá? A morte é sempre uma negatividade, porque ela é sempre uma retirada de tudo. Então, para quem ama, a morte é um mal, e é um mal negativo. Para quem ama a vida. E para o suicida, ela é um bem, mas um bem também negativo, porque a morte é sempre uma negatividade, ela sempre se define pela negação, ela é retirada de tudo. Tá? Olha essa frase de Comte Sponville, que interessante também. A morte tomará de nós mesmos. Nos toma tudo e nos toma nada, já que depois dela não haverá mais ninguém para ter perdido o que quer que seja. Por isso que o comportamento suicida não é reforçado, porque não há consequência para o sujeito, que o sujeito deixa de existir. Então, na verdade, os comportamentos são reforçados, são as generalizações, o pensar em suicídio, o de alguma forma exercer isso em fantasia, isso tudo é reforçado negativamente, vamos dizer. Mas o próprio suicídio não é reforçado porque já não existe mais o sujeito. Tá? Saber que se pode cessar com toda e qualquer dor, olha só, isso sinaliza o reforço negativo. Funciona como incentivo para o comportamento suicida. Então o sujeito imagina, ele pensa, eu posso cessar com toda e qualquer dor. Morrendo, eu posso cessar com todo o sofrimento. E isso é estimulação antecedente, isso sinaliza o reforço negativo. Funciona como, entre aspas, um incentivo para o comportamento suicida. O papel de ideologias nihilistas e suicidas como incentivo, também. O controle discriminativo aí do papel de ideologias nihilistas e suicidas. E também para a imitação, funcionam como gatilho aí, para a imitação. Tá? Então, observação de outros suicídios, de outras pessoas cometendo suicídio, pessoas valorizando o suicídio, as regras que de alguma forma sinalizam de que o suicídio o comportamento suicida vai ser reforçado, por exemplo. Tá? E tudo isso tem um papel aí de, entre aspas, incentivo. Antecedentes não causam comportamento. Claro que não, mas quando falamos desses fatores aqui, estamos falando de antecedentes e do controle dos antecedentes, que é o controle discriminativo, que também tem o seu papel. Consequências são os principais determinantes, obviamente, ou a generalização de um comportamento que é reforçado negativamente. Isso aqui é, de certa forma, o suicídio. O sujeito, em fantasia ou em vários outros comportamentos, ele é capaz de ser reforçado negativamente. E o suicídio, o comportamento suicida é uma generalização disso. Aí, de certo modo, ele tem o que? O alívio do sofrimento, a morte. São mais determinantes, mas é um paradoxo. Então, quer dizer, a retirada do sofrimento que é o determinante, porque a retirada do sofrimento que é a consequência. Nos comportamentos originais, que posteriormente passam a ser generalizados no operante de cometer o suicídio, ok? Prevenção, aumentar os custos. Se queremos prevenir, teremos que aumentar os custos de resposta. Se os meios forem acessíveis e indolores, a frequência tende a aumentar. Exemplo do desenho Futurama. Eu dou esse exemplo do Futurama que tem uma cabine do suicídio lá e as pessoas basta pagar lá uma taxa, entram na cabine, apertam o botão e se cometem o suicídio. E a taxa de suicídio, se houvesse essa cabine do suicídio, aumentaria muito. Tá? Então, se os meios forem acessíveis e indolores, tende a aumentar. Armas em casa, medicações que podem, de fato, fazer com que o sujeito morra de forma indolora, se ele toma medicação e dorme, né? No caso, barbitúricos. Tá? 2. Controle de estímulos. Então, assim, no caso do controle de estímulos, vamos lá, controle de estímulos. O controle de ideologias nihilistas e mídia. Isso já existe. É um mecanismo social de autoproteção social. Tá? Suicídios aumentam em cerca de 7% após noticiados. Então, não são noticiados. Isso tende a prevenir suicídio, por exemplo. A disponibilidade de meios, que é como eu coloquei aqui, tá?
armas, medicações, venenos, etc. Debate filosófico aprofundado. Eu acho que o debate filosófico aprofundado pode ajudar e é um controle de estímulo na prevenção, que é condições restritas para a eutanásia, por exemplo. Essa ideia de condições muito restritas e de quem de fato tem direito de morrer é muito interessante se isso ficar esclarecido. Quem teria o direito de morrer? Uma sociedade que de fato concebe o direito de morrer. Se isso ficar muito claro, fica muito claro para as pessoas quem tem direito e quem não tem e quem de alguma forma estaria infringindo. As religiões de alguma forma fazem isso, mas ali não há um debate racional. Eu acredito que esse debate possa começar a ser transferido para o plano racional. E o suicídio não simplesmente se transforma em um tabu, mas permite também a existência, por exemplo, até do direito de morrer em coexistência com, de certo modo, o suicídio como algo imoral. Imoral para quem? Se é uma sociedade como a holandesa ou a belga, que de fato permite, que tem a legalização da eutanásia, o suicídio é ilegal. Não existe direito de morrer para quem não é paciente terminal e não está em sofrimento extremo. Tá? Então, de fato, o suicídio pode ser extremamente antiético. Se o sujeito, por exemplo, os males que ele produz com o seu suicídio são muito maiores do que o mal que ele evita se suicidando, o suicídio dele é antiético. Exemplo, se ele tem vários filhos que dependem dele para continuar, para sobreviver, e esse sujeito se mata, ele de fato está provocando mais mal do que o mal que ele está evitando em relação ao próprio sofrimento dele, muitas vezes. Tá? Então vamos lá. Outra maneira de fazer controle de estímulos, a sinalização de eventos aversivos ao trem no pós-morte. Variação conforme o caso. Faz um tempo que eu fiz esse slide, vamos ver se eu mesmo entendo. Variações, análise funcional de caso a caso, diferença de perfis, histéricos, obsessivos. O que ocorre? Há diferentes perfis suicidas. No caso, como é que você pode tentar controlar esses diferentes perfis? Quando a gente pega esse tipo de classificação, que é mais classificação tradicional, psicanalítica ou internacional, você pega um suicida mais histérico. Qual a função da tentativa de suicida de um histérico, vamos dizer, dentro desse padrão comportamental que a gente chama de histeria? Qual a função dessa tentativa de suicídio ou do suicídio? É punir o outro. De alguma forma atingir alguém e agredir alguém. Então, a argumentação com esse sujeito e o trabalho, a intervenção, não é no sentido, pense nas pessoas que estão ficando, né? Pense em alguém que ama você. Não, pelo contrário, ele está querendo punir essas pessoas. Então, isso não é sinalização adequada para trabalhar com esse sujeito. Tá? De fato, no caso, se é um suicídio, uma tentativa, um suicida mais histérico, assim, pense em você. O que você está perdendo no caso, com essas intenções, esses desejos, né, essa intenção de cometer um suicídio. Pense no que você vai perder. Tá? E, de fato, nós temos que entender qual é a função das fantasias suicidas, tá? dos pensamentos suicidas no sujeito. Se a intenção é de punir o outro, a gente tem que trabalhar mais nesse sentido, dele pensar nele mesmo e não no outro. Não é essa a questão. Tá? Agora, se for um suicida mais obsessivo, ele está com muita culpa e ele está querendo punir a si mesmo. Tá? E assim, de fato, aí ele não está culpabilizando ninguém pelo ato dele, pela tentativa, pelos males dele. E aí a argumentação talvez tenha que ficar, pense nos outros, pense em quanta dor você vai causar. De fato, se quisermos argumentar, e obviamente essa argumentação, essa intervenção, ela vem após uma boa análise funcional. Tá? Mudanças culturais. Mudanças culturais também podem servir como prevenção. Alguns contextos culturais são mais reforçadores para o comportamento suicida. Vejam, por exemplo, o filme Balada de Narayama. É um filme, uma aldeia no alto da montanha no século XIX no Japão, e as pessoas, de fato, no final da vida, assim que perdiam os dentes, cometiam suicídio, indo até uma montanha que se chamava Narayama, e lá morrendo. Os filhos levavam os pais e lá eles morriam. Na montanha nevava, tudo e tal. Então, assim, há uma aceitação cultural muito grande do suicídio. Onde há aceitação cultural muito grande, onde, de alguma forma, o suicídio acaba sendo um pouco mais reforçado, vamos dizer, as fantasias suicidas ou o comportamento suicida. Tá? Estou falando reforçado por uma questão prática, a gente sabe que não é reforçado. Bom, intervenção em crise. Intervenção em crise também serve como prevenção.
Eventos estressantes extremos costumam anteceder tentativas. Então, em crise, o sujeito está em maior risco, o sujeito que já tem essa predisposição está em maior risco. E aí, de fato, a intervenção em crise, essa questão institucional de ter mais amparo institucional para intervenções em crise, plantão psicológico, que seja, facilitam, tá? Porque aí você intervém na crise e pode prevenir. Muito, as tentativas aumentam muito. Os eventos estressantes, eles costumam anteceder. Então, esses eventos estressantes têm um papel muito grande aí no desencadeamento de muitos suicídios. Tá? Trabalhar junto ao paciente o fortalecimento de suas redes de apoio. Isso é que é muito trabalhado, por exemplo, nos CAPs no Brasil. Tá? Aumento das redes de apoio. Por quê? Os suicidas costumam estar isolados e com pouco apoio. Então, isolados, sozinhos, sem amigos. Então, essas redes de apoio são fundamentais. O sujeito tem que estar com quem ele gosta, tem que estar fazendo o que ele gosta. E estar com quem ele gosta. É importantíssimo isso, isso faz parte da felicidade. Estar com quem se gosta, se sentir amado, se sentir acompanhado. Tá? Produzir, na medida do possível, corresponsabilizações. Você não fica sozinho com o suicida, essa que é a questão. Se você é psicólogo de um suicida, você tem que produzir corresponsabilizações, fazer com que a família também, de alguma maneira, na medida do possível, se corresponsabilize por aquele sujeito. Tá? É muito importante isso. Tá? Obviamente você não vai, na medida do possível, eu digo que você não vai comunicar isso sem autorização do sujeito, de modo geral. Porém, isso é uma negociação constante, de temos de comunicar isso para alguém que é importante para você, para alguém que ama você. Isso tem que ser socializado em algum nível, porque a corresponsabilização vai facilitar a produção de redes de apoio também. Tá? Atenção para as fases da depressão. Muito importante. Os suicídios costumam ocorrer em fases em que o sujeito começa a melhorar. Olha só. Né? Então, essa atenção é importante. Aumentar reforçadores e regulação de eventos aversivos. Encontrar o limiar menos aversivo para o sujeito. O sujeito está geralmente muito triste, está deprimido, ansioso. E o que ele tem? Ele tem uma perda de reforçadores, muitas vezes, uma baixa densidade de reforçadores. E se ele estiver funcionando, está funcionando muito por reforçamento negativo, está fazendo muita coisa por dever. E o que é o dever, por exemplo, segundo Kant, meus queridos, né? E para análise do comportamento, quem faz por dever não faz por amor. Então está faltando amor mesmo na vida de um sujeito que geralmente faltando amor, o sujeito está assim, tá? Faltando reforçamento positivo. Então, a regulação dos eventos aversivos é fundamental. Encontrar aí a linha de base do sujeito, tá? Para trabalhar a partir da linha de base e com muito respeito aos limites desse sujeito, para você não produzir respostas emocionais em excesso e dificultar todo o processo aí de exposição necessário, tal, ou de dessensibilização. Bom, treinamento de fuga e esquiva em muitos casos, o controle de estímulos. Tá? Em muitos casos, sim, o sujeito às vezes está se expondo a situações que ele não está dando conta de lidar com elas, e elas estão num limiar aversivo muito alto. E aí é treinamento de fuga e esquiva, no caso, é o típico assim, de controle de estímulo. Então, às vezes alguns ambientes que o sujeito frequenta, algumas conversas que ele tem, que ele não está preparado, não tem habilidade social para tal. Então, num primeiro momento do processo psicoterápico, é evitar algumas companhias, algumas conversas, alguns ambientes, porque eles podem produzir crise e funcionar como um desencadeamento de um comportamento suicida. Então, esse nível de controle de estímulos também é muito importante, ou seja, quando que fica com muita ansiedade, é coisa do diário, tá? Esse diário do sujeito, a anotação em diário, às vezes pode também ajudar bastante. Ficar atento, no caso, trabalhar com o sujeito, ficar mais atento para os momentos em que ele sente esse desejo muito forte e trabalhar aí a prevenção, a fuga e esquiva nesse nível de controle de estímulo. No caso, com suicidas, não podemos nem ceder às pressões de quem está ameaçando suicídio, e nem desafiar. Cachorro que não late não morde. Não, você não vai desafiar. E também não vai ceder. Em que medida? Na medida do possível. Não ceder às pressões, o sujeito muitas vezes está tentando controlar o outro com as ameaças de suicídio. E ceder às ameaças é reforçar um comportamento em que o sujeito usa sempre desse artifício para
o controle do outro. Então, a reforçamento diferencial entra aí também com bastante força, tá? Comportamento excessivamente controlado por regras ocorre em cerca de 60% dos casos, né? Trabalho progressivo de sensibilização às contingências. Eu mesmo escrevi o slide, já estou esquecendo, né? E eu mesmo não sei de onde eu tirei esse dado, vocês me perdoem, mas vou pensando aqui. Há um trabalho progressivo de sensibilização às contingências. Creio eu que esse comportamento excessivamente controlado por regras ocorre para todos, em cerca de 60% dos casos, e que é necessário a gente ter um trabalho, mesmo com suicídio, de progressiva sensibilização às contingências. Tá? Bom, creio eu que seja isso. Próximo ponto do slide. Se o custo de resposta for baixo e não houver controle de estímulos, tudo pode ser motivo para o suicídio. Resumindo, é isso, tá? A metáfora da árvore do suicídio, cortar no início. O que eu estou querendo dizer com isso? O suicídio é como uma plantinha que vai crescendo, 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 crescendo. E se transforma num grande baobá. E a prevenção tem uma relação muito forte também com cortar no início. Alguns comportamentos podem ficar muito bem estabelecidos. A gente tem que tomar cuidado com a fase de aquisição desses comportamentos relacionados ao suicídio. E aí é um trabalho muito complexo, obviamente, mas a prevenção tem que começar no início, porque muitos suicidas têm uma história muito longa de crescimento desses padrões comportamentais relacionados ao suicídio. Histórias assim de muitos anos, onde começaram a fantasiar, começaram a pensar e foram cometer o suicídio com o acúmulo desse tipo de ensaio, desse tipo de comportamento de fantasia, de pensamento sobre como fazer, até o ponto de se criar planejamento e tudo. Então é uma planta que vai crescendo. Essa metáfora eu acho interessante. A fascinação pela morte também ocorre em muitos suicidas. A morte, o termo morte, a estimulação morte, elicia respondentes de alívio e prazer. Pensar sobre a morte, o morrer, em muitos casos o sujeito acaba tendo aí condicionalmente a eliciação de alívio e prazer ao pensar sobre isso. Isso se estabelece com o tempo. Pareamentos de longa data, como eu disse. Sujeitos que de fato fantasiam muito sobre a morte, é uma fascinação pela morte, fascinação pelo querer deixar de viver, querer estar morto. Tem uma relação muito forte com as ideologias, como eu disse, nihilistas. E teríamos que conhecer um pouco melhor aí, obviamente, com esse conceito de nihilismo que não dá tempo nesse slide. Exemplos de dois casos. Dois casos em ambiente de UTI. Dois casos que eu acompanhei. Tá? Eu atuo em ambiente de UTI também. E caso M e caso P, vamos dizer aqui. O caso M, ele tinha uma influência muito forte. Eram dois pacientes, vamos dizer assim, terminais, mas de longo curso dentro de uma UTI. Dois pacientes que um deles já estava há 2 anos e meio dentro da UTI e o outro há quase 2 anos. E os dois tinham esclerose lateral amiotrófica e doença degenerativa, mas não tinham a possibilidade de estar em casa e foram colocados em ambiente de UTI em hospital público. E aí um deles tinha uma influência muito forte de uma irmã, e menos coesão familiar, social, e menos visitas, e menos apoio, menos rede social, e menos filiação religiosa. Esse sujeito tinha um comportamentos suicidas em muito maior frequência do que o que eu vou falar ainda, o segundo sujeito. Então, por quê? Ele não tinha tudo aquilo que a gente vinha falando aqui. Rede social, apoio familiar, coesão familiar, tinha menos visitas, menos filiação religiosa. Então, ele de fato, esse sujeito, em vários momentos que pôde se comunicar, pediu para a equipe para morrer. E de fato, ele pedia por um suicídio assistido. Agora, um outro caso, o sujeito P, ele nem mesmo pensava nisso. Os comportamentos suicidas eram... esse repertório praticamente nem existia. Então, assim, falar de suicídio praticamente não existia. E era aversivo para esse sujeito pensar e falar de suicídio. Sinalizava a punição, originalmente dos pares. Então, essa punição era sinalizada. Falar de suicídio, por exemplo, sinaliza a punição para quem tem o suicídio como um tabu. E, no caso desse sujeito, ocorria perfeitamente. Inclusive pela questão da família, a filiação religiosa, a coesão do grupo religioso. Sinaliza a punição para seus familiares e no além, no inferno, por exemplo. Então, a sinalização de punição é muito forte
quando falamos do contexto religioso para os suicidas, tá? Para o comportamento suicida. Coesão social facilita, muito presente em sociedades mais tradicionais. Olha só, sociedades mais tradicionais são sociedades mais religiosas e são sociedades onde tem maior coesão social. E isso, de alguma forma, acaba também facilitando na prevenção. Suicídios são menos reportados e noticiados em meios mais religiosos. O suicídio, ele ser pouco reportado, é prática comum no mundo todo, como eu já mencionei antes. Bom, agradeço a vocês. As referências, obviamente, dentro da análise do comportamento são as referências gerais. E tem 2 livros onde tem textos sobre o suicídio que eu gostei muito. Tá? O Demônio do Meio-Dia e um livro chamado Queda Livre, que é do Otávio Frias Filho. Tá? 2 textos ali sobre o suicídio que eu achei que são muito interessantes. E tem também muitos textos sobre a questão da morte e do suicídio em meu blog, o Inquilinos do Além. Muito obrigado e até uma próxima videoaula.